maior do que aquele que está no mundo. E quem está no mundo? Satanás, valente. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo é maior do que aquele que está no mundo, aquele que está a aprisionar as nossas vidas. Hoje nós encontramos pessoas com grandes dificuldades. Hoje nós encontramos pessoas, famílias carecidas. Hoje nós encontramos pessoas depressivas. Isso são valentes que estão atormentando as nossas vidas. E nós precisamos amarrar essas obras satânicas nas nossas vidas. Nós precisamos quebrar essas obras satânicas. Muitas pessoas que estão aqui foram lançadas palavras de maldição. Você não seria ninguém. Você não seria quê? Mas eu quero profetizar para alguém aqui que as palavras que te lançaram ontem não farão poder na sua vida, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Deus é a nossa bandeira, louvado seja o nome do Senhor. Muitos de nós foram plantados palavras de maldição. Você não será ninguém, você não será a pessoa, você viverá a vida toda na casa de renda. Mas eu estou a pregar para alguém que tenha que ter fé. Nosso Deus é Deus de providência. Aonde nós não enxergamos, Ele já enxergou. Aonde a nossa força termina, aí começa a força de Deus. A igreja precisa entender que quando nós estamos fracos, para Deus nós estamos fortes. Paulo está a dizer que Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não significa dizer que se Deus nos abandonou, é apenas uma questão de tempo. Mas eu quero deixar uma recomendação: nós precisamos buscar para quebrar as maldições das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Existem maldições nas nossas vidas, principalmente nós os africanos. Quando estamos vendo que o filho do outro está a progredir, e ti ou a ti ou alguém vai fazer alguma coisa para prejudicar. E hoje mais do que nunca, agora está mais fácil lançar tala do que ajudar teu irmão. Então é importante que a igreja permaneça em oração. Valente não é uma pessoa normal, é Satanás. A Bíblia retrata ele como Satanás. E para nós quebrar Satanás, não é uma luta carnal, não é o treinar jiu-jitsu, não é o treinar boxe, não. É joelhos no chão para arrebentar com Satanás. Ele é espírito. Por isso é que a Bíblia está dizendo que ele é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não se trata de você ser grande na carne. Não se trata de você ser caente. Não se trata de você ter dinheiro, de você ser uma pessoa de estatuto grande, não. Não se trata de você trabalhar na Sonangol. Se trata de pessoas com o joelho no chão. Satanás não respeita quem tem dinheiro. Satanás não respeita quem tem emprego na Sonangol. Satanás não respeita quem é bonito. Satanás respeita pessoa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele respeita a pessoa de oração. Se nós buscarmos, então Ele não fará parte nas nossas vidas. Só que nós devemos permanecer na oração. Por isso é que Ele está a recomendar aos discípulos: ficai em Jerusalém. Obediência é um poder. Quando nós não obedecemos os princípios de Deus, então Satanás aprisiona as nossas vidas. Quando nós não seguimos a obediência de Deus, então Satanás aprisiona as nossas vidas. Obediência é um poder. Quando os discípulos estão a entender que é necessário que eles fiquem em Jerusalém, eles sabiam que tarde ou cedo alguma coisa importante poderia acontecer na vida deles. Imagina se os discípulos não ficassem em Jerusalém, porque a Bíblia está a dizer que eles ficaram muito tempo com Cristo, aprenderam sobre a palavra, mas havia faltado alguma coisa, que era o poder do Espírito Santo na vida deles. E quando o Espírito desceu, a Bíblia está a dizer que todos eles foram falar na nova língua. E
Pedro vai pregar, maior mensagem da história. Mais de 3.000 almas se converteram naquele tempo. Não é porque Pedro sabia pregar, não, é porque o Espírito de Deus estava sobre Pedro. Quando nós temos o Espírito de Deus, então o valente é amarrado nas nossas vidas. Quando nós temos o Espírito de Deus, o valente não tem poder sobre as nossas vidas. Até porque alguém já morreu por nós. Só devemos continuar em oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos temer o inimigo. Devemos agir contra os nossos inimigos. Porque se nós tememos os nossos inimigos, ele vai continuar a amarrar as nossas vidas. Satanás está a roubar os nossos poderes. Satanás está a roubar os nossos bens. Hoje as famílias estão desestruturadas. Hoje a humanidade está mais na prostituição, está mais na bebedeira. Isso não é obra normal, isso é obra do inimigo Satanás. Enquanto nós não buscamos para orar a favor da nossa família, enquanto nós não buscamos para orar a favor dos nossos filhos, a favor das outras pessoas, então nós continuaremos a ser aprisionados pelo valente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus na cruz, ele está a morrer para nos dar a libertação das nossas almas. Jesus na cruz, ele está a morrer por aquilo que um dia alguém tivera feito, que era Adão e Eva, cometeram suicídio, cometeram desobediência. Por isso que eu disse, obediência é um poder. Enquanto Adão e Eva vão desobedecendo, a terra está a ser amaldiçoada. E esta terra continua amaldiçoada. Por isso, se nós não buscarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas, se nós não buscarmos Cristo em nós, então nós seremos sempre o que nós somos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, pessoas só oram no final dos anos. Quando chega a vigília, Deus muda a minha história, Deus muda a minha vida. Não, o problema não está no ano. O problema não está na finalidade do ano. O problema está naquilo que nós somos em cada ano que termina. Porque eu até tenho dito, para mim, o final do ano é quando eu completo idade. Tem lógica. Porque eu nasci no dia 4 de maio. No outro dia 4 de maio eu faço um ano. E não no dia 31. É apenas passagem do ano. Então, quando nós entendemos que a nossa vida se reflete apenas no dia 31, que nós vamos buscar de verdade, vamos buscar a Deus. Só que depois de passar esse 31, nossa vida continua a mesma. O valente continua a aprisionar as nossas vidas. E nós levamos isso de ânimo leve. Deixa agora baixar um bocadinho para mim terminar. Nós levamos isso de ânimo leve. Por quê? Para nós, os crentes, a vida que nós estamos levando parece até ser normal. Por isso é que hoje nós estamos vendo igreja conforme está. Porque nós achamos que ser pobre para nós é normal. O importante é alcançar o reino dos céus. Nós pensamos que a vida que nós estamos levando, sem ter um carro, sem ter uma vida normal, não, para nós é normal. Nós pensamos que até entrar num sítio de alto patamar é pecado. Não, o problema não é isso, é o Espírito que nos incutiu na nossa mente que isso aqui é pecado. Para os filhos de Deus, nós precisamos usufruir do bem de Deus sobre as nossas vidas. Mas isso só acontece quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós buscamos a Deus, quando nós descobrimos que nós podemos chegar muito mais distante do que nós pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Só que nós agora ficamos presos no tempo e no espaço. E eu fui começar a descobrir que até a igreja também sofre algumas alterações. Se nós continuamos a ser um crente fraco, e a Bíblia vai dizer
ou és morno ou és quente. Então a igreja precisa se definir. Precisamos voltar no cume da oração. E Paulo vai mostrar isso para nós. Quando Silas e Paulo estavam na cadeia, a Bíblia está a dizer que Silas e Paulo não fizeram muita coisa naquela madrugada. Silas e Paulo não rebentaram as cadeias, não. Silas e Paulo não discutiram, não, nos tira da cadeia, não. A Bíblia está a dizer que Silas e Paulo naquela madrugada buscavam a Deus tremendamente. Enquanto adoravam a Deus, as cadeias se abriram. A Bíblia está a dizer que os presos que estavam ali, toda a cadeia se abriu, os presos saíram. Você vai entender que é o poder de Deus que estava se movendo naquela cadeia. Então eu estou a pregar para alguém nesta noite. Se nós buscarmos de verdade as cadeias dos nossos familiares, a bruxaria dos nossos familiares vão começar a abrir nas nossas vidas. Aquilo que está nos impedir a progredir vai começar a arrebentar nas nossas famílias. Aquilo que nos profetizaram que nós não seríamos ninguém vai começar